Oi, pessoal. Nos últimos vídeos, na verdade, nós vimos algumas operações aritméticas utilizando números binários, utilizando o sistema de numeração de base 2, sistema de numeração binário, como a gente costuma chamar. Neste vídeo, nós vamos aprender como é que se representa números binários negativos, certo? Nós precisamos dessa representação, mesmo porque no último vídeo nós vimos que nós chegamos em algumas situações problemáticas, né? Por exemplo, que eu tenho uma situação em que eu faço 0 menos 1 e isso dá 1 e vem 1 ou coisa do tipo. Mas numa situação em que eu tenho apenas esse número, 0 menos 1, eu tenho que ter uma forma de isso dá menos 1, né, na verdade, e eu preciso de uma forma para representar esse número binário negativo, ok? Bom, essa forma que eu coloquei aqui é exatamente uma das formas de representar, certo? Eu tenho um sinal de menos na frente e o 1, certo? Então, um número 1 em binário negativo. Ok, isso é uma forma de representar, tá? Como é que eu represento números negativos em decimal? É, Eu posso representar, por exemplo, com um sinal de positivo para indicar, um sinal de mais para representar que o número é positivo e colocar o número na frente. Então, por exemplo, mais 7. Ou o número negativo, por exemplo, menos 9. Que é mais ou menos essa representação que a gente utilizou aqui para esse número binário, certo? Vou colocar aqui a base para a gente não esquecer. Então, representar números negativos, eu posso utilizar realmente essa sinalização aqui, né? Eu coloco um sinal na frente e em seguida o valor absoluto do número, né? O módulo do número, vamos dizer assim. Então, a primeira representação, a gente vai ver algumas representações de números binários negativos aqui, algumas formas de representar números binários negativos, e uma delas é justamente parecida com isso que nós acabamos de ver. É a representação que a gente chama de, vou baixar aqui um pouquinho, a representação que a gente chama de sinal magnitude. Ou módulo, certo? Sinal magnitude ou sinal módulo. Você vai ver também em alguns livros essa interpretação como sinal e magnitude. É a mesma coisa, certo? Ou sinal e módulo. Alguns livros têm... Opa, módulo não, módulo. Então, você pode encontrar de qualquer dessas formas, é tudo a mesma coisa, certo? Então, como é que funciona a representação sinal magnitude ou sinal módulo? Bem, o que nós fazemos veja, em computadores a gente já viu que não existem outros símbolos além de 0 e 1, não é isso? Então, eu preciso achar uma forma de representar o sinal do número, se ele é positivo ou se ele é negativo, com essa representação, com zeros e uns. Ora, a forma mais direta de fazer é atribuir um, um símbolo para cada, um sinal para cada número. Um sinal para 0 e um sinal para 1. Por exemplo, eu posso colocar aqui de outra cor. Então, eu posso dizer que o sinal de positivo vai ser o 0. E o sinal de negativo vai ser o 1. Pronto. Eu dei aqui uma atribuição, eu disse que o sinal de positivo vai ser 0, o sinal negativo vai ser 1, e eu vou utilizar essa convenção, essa notação, para representar os meus números binários, certo? Como é que eu vou fazer isso? É eu fazer do mesmo jeito que a gente fez no outro número. Por exemplo, em decimal. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número mais 7. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um bit a um número binário, certo? Como é que eu represento o 7 em binário? Vamos fazer dessa forma aqui. Como é que eu represento o 7 em binário? Então, o 7 em binário ele vai ser 1, 1, 1. Então, 7, certo? E como é que eu represento positivo nessa minha notação que eu criei aqui? Eu represento positivo colocando um 0. Então, 0, 1, 1, 1 vai ser igual a mais 7 vai ser igual a 0, 1, 1, 1. Então, de maneira que isso aqui eu tenho a representação do módulo do sinal e aqui eu tenho uma representação
do sinal, certo? Do módulo do número, na verdade, desculpe. E aqui eu tenho a representação do sinal do número. Certo? Então é exatamente por isso que essa representação tem esse nome. Representação sinal magnitude. Eu tenho o primeiro bit, ele representa o sinal, e o resto do que vem pela frente representa o resto dos bits representam o módulo ou a magnitude do sinal, do número, desculpe. Então, vamos fazer mais alguns para a gente entender melhor. Certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho o número menos 9. Certo? O que é que ele vai ser? Ele vai ser o módulo. Ele vai ser... Para representar o número 9, eu preciso de pelo menos 4 bits, né? Então, ele vai ser 1, 0, 0, 1. E para representar o sinal, ele vai ser, eu apenas adiciono mais um 1 aqui. Certo? Então, vai ser 1, 1, 0, 0, 1. Ok? De maneira que esse bit aqui não faz parte do módulo do número. O módulo do número é 9. Certo? Então, menos 9 vai ser igual a 1, 1, 0, 0, 1 na base 2. Certo? Na base 2 não. Em representação, sinal módulo ou sinal magnitude. Então, vamos fixar aqui, vamos fazer uma coisa interessante, certo? Nós vamos fixar aqui a quantidade de bits. Por exemplo, 3 bits, certo? 3 bits. E a gente vai ver que essa representação ela tem um problema chato, certo? De resolver. Então, 3 bits, quantos números eu posso representar? Posso representar aqui 2 elevado a 3 números diferentes, certo? Com um número binário de 3 bits, que vai ser igual aqui a 8 números diferentes. Certo? 8 números diferentes. Em qualquer representação, certo? De sinal magnitude ou em binário comum. Tá? Então, vamos enumerar aqui esses números. Vamos começar pelos números negativos, certo? Então, o número negativo, então, o primeiro bit seria 1, o segundo bit seria 1, o terceiro bit seria 1. Ou seja, esse número aqui é igual a... O bit sinal é 1, então ele é negativo. E qual é o módulo? O módulo é 1, 1 na base 2. 1, 1 na base 2 é 3 na base 10. Certo? Então, menos 3 na base 10. Dado que esse número... Veja, é a nossa percepção do que é o número que faz ele ser positivo ou negativo, ou estar em uma representação ou outra. Por exemplo, se eu disser que esse número aqui está em representação sinal magnitude, a interpretação dele é menos 3. Se eu disser que ele está em binário, seria o quê? 7, não é isso? 1 seria 7. Mas eu estou dizendo aqui que isso está em representação sinal magnitude. Então, ele é o menos 3. Tá? Então, continuando nossa contagem, eu teria aqui o 1, 1, 0, base 2. Dado que isso é representação sinal magnitude, eu tenho esse bit aqui, que é o bit de sinal, nós vamos chamar ele de bit de sinal. E 1, 0. 1, 0 seria 2 na base 10. Então, menos 2 na base 10. Continuando, 1, 0, 1. Base 2 seria menos 1. Ou seja, o primeiro bit é o bit sinal, o bit mais significativo agora é o bit sinal. E eu tenho um módulo aqui que é 0, 1, que representa 1 na base 10. Ok. Continuando nossa contagem, nós vamos ter aqui... chegamos aqui em uma coisa complicada, porque eu vou poder ter essa representação aqui, ó, 1, 0, 0 na base 2, que ele vai... Bem, o primeiro bit sempre é o bit de sinal, não é isso? Então, esse número é negativo. E eu vou ter aqui 0. Que coisa chata, que coisa complicada de se entender, porque menos 0 não existe. Não é definido dentro do nosso sistema de numeração que a gente utiliza, certo? Nosso sistema de numeração comum. Não existe menos 0. 0 é um número neutro. Né? 0 é 0. 0 não é positivo nem negativo. Ele é simplesmente 0. Então, essa representação aqui é uma representação que a gente pode chamar, que a gente pode dizer que ela é errônea. E quando a gente tiver isso dentro do computador, necessariamente essa representação pode estar dentro do computador, assim, possivelmente, na verdade, ela pode estar dentro do computador, eu vou ter que interpretar isso aqui como 0 e não menos 0, que é uma coisa que simplesmente não existe, certo? Ok. Então, continuando a nossa contagem, eu vou ter
0, 0, 0. Que é a representação... Bom, o bit sinal agora mudou, ele é 0, então ele é positivo. Então eu tenho mais 0 na base 10. Ou seja, veja, não só eu tenho menos 0, como eu também tenho mais 0. Eu tenho duas representações para o 0. Duas representações para o 0. E isso não é uma coisa interessante de se ter em uma representação de números binários negativos, porque eu vou implementar isso no computador e gerenciar esse tipo de situação não é interessante, não é intuitivo para o ser humano, certo? Então, continuando nossa contagem, eu vou ter aqui o 0, 0, 1, que é o mais 1. Eu vou ter o 0, 1, 0, que seria o mais 2. E vou ter o 0, 1, 1, que é o mais 3. E eu concluo aqui, eu tenho 8 números diferentes, com 3 bits, e eu vou do menos 3 ao mais 3, passando por essa situação esquisita de ter menos 0 e mais 0. Mas eu posso dizer formalmente que esse intervalo com 3 bits em representação sinal magnitude, eu posso representar do número menos 3 até o número mais 3. Veja que eu perco um número aqui, né? Porque menos 0 e mais 0 não existe, de fato. Tá? Então, essas duas representações para o 0, na verdade, se traduzem em uma só, que é 0. Então, em vez de ter 8 números diferentes aqui, na verdade, eu vou ter 7 números diferentes. Então, eu perco um número aí nessa representação. Isso não é lá grandes coisas, mas é uma situação que não é intuitiva, não é interessante de a gente observar. Certo? Então, no próximo vídeo, nós vamos ver uma representação um pouco mais interessante de números negativos, que é a representação complemento de 1, e em seguida a representação complemento de 2. Então, nos vemos lá. Até lá.